Vamos direto para o Reino Unido. Ontem, minha gente, teve uma notícia que muitos, mas muitos interpretaram como um balde de água fria nas pessoas que estão ansiosas por uma vacina contra a Covid e apostavam as fichas nos estudos da Universidade de Oxford. Mas muita calma nessa hora, hein? É preciso botar a bola no chão, explicar direitinho a informação de que os estudos sobre a vacina contra a doença foram suspensos. Ulisses Neto, é você o cara para esclarecer as coisas. Boa tarde em Londres, tudo bom, cara? Tudo bem, Paulo? Aqui em Londres, agora 2 horas e 49 minutos. E é mais ou menos como você estava dizendo, né? Muita gente ficou ansiosa com essa informação, mas aqui no Reino Unido, ela está sendo tratada como um pequeno percalço. Pequeno nesse momento, porque a gente ainda não sabe exatamente quais serão os desdobramentos, é claro. Mas o próprio ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, foi à televisão hoje também, deu uma entrevista numa rádio bem importante aqui de Londres, falando que esse tipo de paralisação, além de ser normal, já tinha acontecido antes, nessa mesma pesquisa da Universidade de Oxford, com o pessoal da farmacêutica AstraZeneca, né? A decisão veio da farmacêutica, que também é britânica, né? É sueco-britânica, e essa decisão ocorreu porque um dos pacientes aqui no Reino Unido, um dos voluntários para as pesquisas, acabou apresentando sintomas que não eram esperados. E aí uma decisão que precisa ser tomada pela farmacêutica, pela segurança, em nome da segurança desse produto que está sendo desenvolvido. Mas a gente tem que deixar as coisas em perspectiva. Por exemplo, esses testes estão ocorrendo não só aqui no Reino Unido, mas também no Brasil, como a gente sabe, na África do Sul e nos Estados Unidos. E no total, 17 mil pessoas já foram vacinadas com essa vacina, né? Já receberam essa imunização da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. E esse é um caso que está acontecendo agora. Os detalhes não foram apresentados aqui no Reino Unido, mas o que os especialistas locais estão dizendo é que a expectativa é de que os estudos possam ser retomados já nos próximos dias, que até agora esse caso não está sendo tratado como algo que vá atrapalhar o calendário de desenvolvimento da vacina. E para encerrar, é preciso também entender que, ao contrário do que está sendo dito aí no Brasil, né, pelo ministro da Saúde, a não ser que ele esteja apostando em outra vacina que não a da Universidade de Oxford, e até mesmo lá nos Estados Unidos, aqui no Reino Unido o calendário fala em comercialização dessa vacina só a partir de 2021. Os britânicos estão sendo bem conservadores, né, nessa questão, dizendo que não é uma bala de prata, e além de não ser uma bala de prata, a imunização da população não deve começar neste ano, só em 2021 mesmo, viu, Paulo? Boa, Ulisses. Turma, quem quiser fazer alguma pergunta para o Ulisses, o microfone está aberto aqui, mas antes eu queria que o Joel e o Adriles comentassem sobre esse fato ontem, né? Acho que um ponto positivo que vale a gente destacar, vou começar por você, Joel, é esse ponto, né? Essa ação de transparência absoluta da AstraZeneca, né? Isso eu acho que transmite segurança para todo mundo, né? Falou bem, Paulo. Eu ia, inclusive, destacar o seu tweet de ontem sobre isso, que é isso, mostrando transparência aí na condução da experimentação da vacina. A gente precisa de uma vacina que funcione, que seja segura, né? Então, para isso é necessário testes. Os testes, às vezes, dão resultados adversos. Você nem sabe, no primeiro momento, se é mesmo por causa da vacina ou não. Tem que ser feito mais estudos. É bom que isso esteja sendo comunicado, que isso esteja feito com segurança. Pega o caso da vacina russa, essa aí a gente não tem a menor ideia se deu, se não deu, se o governo até acha bom que morra gente ou não acha, a gente não tem a menor ideia do que acontece nesse caso. Então, que bom que a Universidade de Oxford, laboratório sério, está fazendo isso de maneira segura, de acordo com os parâmetros da ciência. Agora, é um retrocesso na nossa esperança de ter o mais cedo possível a vacina? Sem dúvida. Existem outras aí sendo estudadas. Tem a chinesa aqui, que o Instituto Butantan aqui de São Paulo tem uma parceria. Parece que ela está tendo bons resultados. Vamos ver. Diferentemente do Adriles, que torce pela vacina que vai trazer o ganho político para o grupo favorito dele, para mim não. Para mim, a primeira vacina segura, eficaz que surgir, meu amigo, pode ser qualquer uma, segura, eficaz, feita de acordo aí com os protocolos da ciência, para mim, pode ir, eu torço por todas, eu quero a gente encontrar logo a cura, ou no caso, a prevenção para esse coronavírus que nos trouxe já tanto sofrimento e tanto custo para a nossa sociedade. Muito bem, Adriles, havendo segurança, comprovação, você toma a vacina chinesa ou não?
eu tomo qualquer uma. Eu acho que a vacina chinesa tem implicações sociopolíticas porque o vírus é chinês. E, eventualmente, se a China se tornar responsável pela cura, ela também foi o carrasco. E aí isso inclui as negociações globalizantes, econômicas, de uma opressão maior chinesa. É simples meu conceito político nesse sentido. Em relação à vacina de Oxford, eu reitero o que o Joel e que você disse, Paulo. Isso é um indicador de responsabilidade. A gente tem que ver que um processo de uma vacina dura ao menos 2 anos, porque podem haver reações adversas ao longo do tempo expandido, não na próxima semana. Foi um caso, nesse caso, a Unifesp aqui, parece que foram 5.000 pessoas testadas com essa vacina, não houve nenhum tipo de efeito colateral grave, então a gente está num bom caminho. Daqui a pouco a gente retoma as pesquisas com a Oxford, já tem outras encampadas. Agora, esse processo de transparência, de luzes da vacina de Oxford, lança trevas sobre o processo, que não existe nenhum tipo de processo visível na vacina russa, e eu tenho as minhas razões para desconfiar de qualquer coisa que venha, assim, da China, porque é uma ditadura, por mais que ela tenha parceria com o Instituto Butantan, eu não confio no processo científico às claras, porque a China mesma já tem uma tradição de vacinas que deram errado com bebês, com recém-nascidos, que deram efeitos assintomáticos terríveis, enfim. Muito bem. Paulinha, algo para perguntar para o nosso Ulisses? Não, eu só fico assim, a gente tá com várias dúvidas. Eu acho que tem esse processo científico da aprovação da vacina. Outro dia eu tava vendo um cara do FDA dando uma entrevista lá nos Estados Unidos, porque tem toda aquela história do Trump pressionar o FDA para aprovar uma vacina rápido antes das eleições, né? E ele dizendo que quanto mais você testa, quanto mais você aumenta o número de pessoas no teste, mais situações vão surgindo, e é por isso que as vacinas demoram para ir para o mercado. A gente está vivendo uma aceleração desse processo e eu acho que, enfim, deve ser comum que aconteça casos como esse, que o Ulisses falou que está sendo tratado como um percalço. Para mim é um balde de água fria, eu, a pessoa comum, porque eu tô nessa situação também, de querer muito que surja uma vacina, e aí esse tipo de informação acaba trazendo essa realidade pra gente de que, de fato, quanto mais pessoas testarem, quanto mais pessoas usarem, talvez surjam, sim, efeitos adversos, agora não graves, né? Eu espero que a gente consiga ficar aí numa faixa da normalidade de outras vacinas seguras e que isso aconteça rapidamente. Perfeito. Ulisses, para a gente finalizar aqui a tua participação, existe politização aí no Reino Unido de uma vacina como existe aqui no Brasil? Como é que o Reino Unido interpreta as vacinas chinesa, russa? Conta pra gente. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que o próprio Reino Unido, embora esteja apostando as suas fichas nessa vacina, porque é desenvolvida por uma farmacêutica britânica, por uma universidade britânica, eles sabem que existe a possibilidade dessa vacina não ser a mais eficaz, embora ela seja a mais promissora, né? Então a gente precisa colocar em perspectiva que o governo britânico assinou contratos, né, com mais de 5 fornecedores diferentes. Então eles não estão apostando só nessa vacina para imunizar a população. Existe a aposta geopolítica, porque sem dúvida alguma um país que está dentro do contexto do Brexit, que foi a economia mais prejudicada pela pandemia entre os países do G7, né, as economias mais desenvolvidas do mundo, conseguir desenvolver essa vacina, sem dúvida alguma, vai recolocar o Reino Unido numa posição de vantagem globalmente. Mas eles sabem que essa não pode ser a única aposta. Então o governo britânico já tem contratos assinados para 250 milhões de doses em potencial, não apenas com a vacina de Oxford. A de Oxford são 100 milhões de doses. Então isso mostra como a questão da saúde pública está sendo levada como prioritária nessa questão de vacinação, de imunização da população. E aí tem fornecedores da Alemanha, dos Estados Unidos, de outras partes do mundo também, que os britânicos estão firmando contratos. Agora, essa da Rússia, sem dúvida alguma, ela virou até um pouco de motivo de chacota entre os britânicos, mas vamos ver se ela vai dar certo ou não, né? Sim. Aqui eles não levaram muito a sério,
porque não cumpriu, né, esses protocolos, pelo menos publicamente, de pesquisas e também de estudos publicados, né, como se faz normalmente nesse processo. E também tem a questão dos hackers russos que invadiram aqui os sistemas britânicos. Tudo isso está sendo levado em conta nessa história da vacinação. Mas é claro que existe uma torcida, pelo menos, dos britânicos para que a de Oxford se mostre eficaz o mais rápido possível. Muito bem, Ulisses Neto, obrigado, querido. Valeu mesmo pela sua participação mais uma vez aqui no Morning. A gente se vê por aí. Ótima tarde aí em Londres. Valeu, um abraço para todos. E só mais uma informação rápida: aqui no Reino Unido os casos estão subindo muito, o governo já está fazendo mais restrições também. A partir da semana que vem, as pessoas só vão poder se reunir no máximo entre 6, né, pessoas. Então é o alerta de que mesmo na Europa os casos de coronavírus já estão voltando a crescer e a pandemia ainda está longe de ser controlada.